que sempre tens noção daquilo que és. As pessoas costumam dizer que não se tem noção de... que um adolescente, por exemplo, não tem noção, não tem-se noção daquilo que é, daquilo que se é desde uma idade muito tenra, porque tem a ver com a educação que te dão, aquilo que te dizem e tu vês-te na pele de outras pessoas. No meu caso era a minha prima. E há quando se dá aquele choque em que eu de facto vejo que está tudo ao contrário, foi quando foi para a escola, em que... Porque em casa acabamos por não ter assim grandes referências, portanto está tudo bem. Está, mas não está, mas depois chegas depois à escola e depois tens aquela separação. E aí é que tudo foi... Quando se fala, porque as pessoas associam logo a isso, que uma pessoa, ela sente-se é porque brincou com um boneco. Não só, é porque sentes que pertences a um sítio que não te identifica. E tu identificas aquilo que és noutras pessoas e que não tens oportunidade de ser aquilo que é. E isto é frustrante para uma criança. Pronto, sentes logo que... E as brincadeiras também, portanto, a separação dos rapazes e das raparigas. E de haver logo a discriminação logo em criança, porque estás só perto das miúdas, não estás perto dos miúdos. Mas vive assim durante muitos anos, ou porque só quando chega à idade adulta é que... Eu tive uma educação que um pouco mais... A minha mãe um pouco, se calhar, com medo das represálias que o meu pai poderia sofrer, das represálias por parte do meu pai. Até uma certa e determinada idade eu senti que houve aqui... que não houve aqui tanto julgamento por parte da minha mãe. Mas que se calhar se o meu pai estivesse perto já teria outro tipo de comportamento. Mas por outro lado, um menino tem que ser um menino, não é? Mas por parte do meu pai nunca houve abertura. E depois os psicólogos, a própria sociedade, o resto da família faz-te homem. E acabas por interiorizar, tentas ser homem, não é? Na adolescência ainda conseguia ter assim uma vida dupla. A minha mãe sai de casa e eu fiquei na casa sozinha. E aí eu vestia-me com as roupas dela, com a roupa da minha avó, e era uma festa. Mas ao mesmo tempo tens o diabo e tens o anjo. Não faças isso, tu és um homem, aceita-te como tal e não sei o quê. E depois chegas a uma parte da tua vida que é já no início de ser adulta, em que há uma frustração tal e começa, pronto, a minha homofobia, a minha transfobia, sendo eu um homem homossexual. Portanto, eu não aceitava que homens fossem mais efeminados, tal e qual precisamente pela bagagem que eu recebi durante todo... Faz-te homem, os homens são assim, as mulheres são assado, e etc. E houve uma certa e determinada altura, já a entrar nos 20 e muitos 30, em que se eu tivesse caladinha, nada me denunciava. Pronto, já. E porque, lá está, e depois era uma frustração muito grande, que eu não queria ser efeminada, não sei o quê. E todas essas... pronto, só depois aos 38 é que deixei. Porquê? Porquê que de repente... Se havia assim tanta homofobia e transfobia internalizada, o que é que começou a quebrar essa barreira? Eu precisava estar sozinha. E em 2012 eu fui viver para a Alemanha. E ao fim de 4 meses vejo-me dentro de um instituto psiquiátrico, aliás, fechada, e é obrigada a assinar um termo de responsabilidade que não podia sair. Porque eu pensava muito em suicídio. Só que eu nunca falei sobre o assunto. Estive lá foram uns 5 meses. E passados esses tempos de consultas e etc., eu continuei sem falar, porque eu nunca pensei que fosse necessário fazer aqui alguma coisa, porque eu nunca me vi como mulher.
Quer dizer, eu via-me como mulher, só que era absurdo, não é? Era uma ideia totalmente impensável. O médico, depois, noutro internamento, noutra clínica, diz-me: se você não se aceita, você morre. Você tem a... Mas aceitar-me em quê? Eu nunca falei sobre este tema. E ele começou a falar muito subtilmente, nem eu me apercebi. E ele começou a dizer-me: você tem que se aceitar, porque senão você morre, etc. Você mata-se. Quer dizer, era mais sem saber o que é que eu faço. O que é que eu vou dizer? Por onde é que eu... Pronto. Eu tive a minha primeira consulta com a minha médica de família, que faz o pedido interno, que agora faz o pedido interno. E ainda estou à espera, desde janeiro, estamos em março. Abril. E ainda estou à espera, mas estou a ser seguida pelo particular. Eu também não tenho possibilidades de fazer o pagamento. Conforme vou podendo, vou pagando as consultas. Eu estava descompensada e agora está a começar a equilibrar, e enquanto equilibra e não equilibra, as pessoas ficam muito frágeis. Acho que estão melhores, mas acho que há aqui uma lacuna muito grande, porque estão lá isto e depois não há um acompanhamento psicológico, não há nada. E o Sistema Nacional de Saúde tem que trabalhar melhor, no meu ver. Como é que foi a primeira vez que saíste à rua maquilhada e vestida de mulher? Foi assim uma coisa. A felicidade misturada com agonia. Eu comecei devagar, por só base e tipo um rimelzinho muito discreto castanho nos olhos. E depois cheguei ao ponto de... Agora quer ser eu. Agora já não dá volta a dar. Agora, e depois as pessoas: mas tem calma? Não tenho, não quero ter calma. Deixa-me em paz. Depois veste isto e não vistas isso. Olha, não te maquilhes assim. E depois aí já foi completamente o inverso. Tipo, afastei-me. As pessoas afastaram-se muito de lá, de mim. Mas as outras que me começaram a dar muita... a criticar-me e porque... tens a idade que tens, tu não te podes maquilhar assim, e não te podes vestir assado, e etc. Eu disse: deixem-me em paz, eu agora quero é viver isto tudo. Não é? Agora quero experimentar tudo, e tinha 38 anos, eu não tinha 20, poderia estar no início, quis experimentar tudo. Mas, por exemplo, eu gostava muito de poder sair à rua sem maquilhagem. Ainda não consigo, porque ainda tenho barba. Ainda estou a fazer o laser. Infelizmente, o tratamento hormonal não aniquila completamente os pelos da barba. Estou a fazer devagarinho. Tenho amigos meus que me fazem, 2 amigos que me estão a fazer o pagamento do laser. E isso é brutalíssimo, porque as pessoas normalmente não é? Vive-se assim numa... Não se... Somos amigos, mas não é assim, não é? Quando ela me disse que estava a começar a sair à rua vestida, eu quase que entrei em pânico, porque tinha medo do preconceito e tinha medo de que lhe fizessem mal. Não esperava que com essa idade, com a idade com que ela estava, na altura, que acontecesse isso, não é? Mas depois eu só disse: olha, é uma maneira, mas fiquei a ser feliz. Se és feliz assim, tudo bem, mas eu por mim fiquei aterrorizada. Porque eu até avisava: não saias muito à noite, vê bem os sítios onde andas. Porque nós sabemos que as pessoas há pessoas que não aceitam e são capazes de fazer mal. E isso é que eu tinha medo. O meu medo ainda tenho. Pronto, ainda tenho. E depois é o ele e o ela, não é? Eu andava ali no feminino e no masculino. Teve que treinar muito. Porque era o Miguel, e depois de repente dizia o Miguel, depois dizia o Ângelo, ó Miguel, ó Ângelo. Pronto, disse aos meus irmãos, não é? E depois, devagar, tenho ido dizendo, que ainda digo, ainda vou dizendo às pessoas, porque estou a falar e depois de repente digo: a minha filha, e as pessoas às vezes ficam assim com o filho:
Sim, que eu agora tenho uma filha. Porque é trans, mas é uma filha. As pessoas às vezes ficam engasgadas, mas pronto.